boa tarde a todos. Depois dessa propaganda falsa da Lael, que é um excelente curso. Bom, vou tentar. O objetivo desse curso é tratar sobre sistemas hamiltonianos vinculados. Antes de mais nada, deixar claro, eu não sou um especialista nesse assunto, estou aprendendo esse assunto aqui para discutir com vocês, mas qualquer dúvida vocês podem me procurar, podem enviar e-mail, deixar aqui meu e-mail para quem não ainda. Todo mundo que está aqui recebeu o meu e-mail sobre os pré-requisitos para esse curso. Olha, eu enviei porque, como eu já mencionei no e-mail, esse curso depende de um conhecimento prévio sobre formulação lagrangiana e hamiltoniana, embora eu não quis colocar isso como um pré-requisito que impedisse ninguém de participar do curso. Vou fazer uma revisão breve hoje sobre formulação lagrangiana e hamiltoniana. Se alguém não conseguiu assistir, não se preocupe, isso não é impedimento para continuar o curso, para quem não conseguiu estudar esse assunto ainda. Qualquer dúvida vocês me param, eu posso voltar, tentar deixar mais claro que a ideia sobre formulação lagrangiana e hamiltoniana, antes de entrar no propósito do curso, que são os vínculos hamiltonianos. Deixa eu colocar aqui rapidinho uma lista de referências para vocês. Bom, e-mail, se alguém quiser enviar, pode ter vontade. Vou colocar algumas referências que tratam desse assunto de sistemas hamiltonianos vinculados. Vocês podem procurar o livro do Dirac. Esse livro ele foi publicado pela Dover em 2001. É esse livro aqui, Lectures on Quantum Mechanics. Esse livro, embora ele não seja o mais completo nesse assunto, ele é bem interessante porque ele retrata bem como essa formulação de sistemas vinculados foi desenvolvida, porque vou mencionar ainda mais à frente, mas o Dirac ele teve um papel muito importante nessa formulação toda. Tem um livro do Sundermeyer, Kurt. O nome desse livro é Constraint. Dynamics. Esse é um livro já muito mais completo nesse assunto, trata desde o básico em sistemas hamiltonianos vinculados, até uma formulação muito mais matemática, envolvendo geometria simplética e coisas do tipo. Entra na formulação de teoria de campos, métodos Fadeev-Popov, vai bem além da ideia desse curso aqui. Além disso, tem um livro do Hanson. PG. E Data One.
título desse livro é Constrained Hamiltonian System. Esse livro também já é para quem diria que já não é um livro para começar por ele, ele já coloca o conteúdo de forma muito mais direta, passa por toda essa formulação básica de forma muito mais direta e vai para tópicos mais avançados, mas é um livro muito bom. Bom, eu diria que as principais referências são essas, depois eu vou disponibilizar para vocês as minhas notas de aula, mas aqui vocês vão encontrar outras referências. Tem o livro do Ashok Das, de Teoria Quântica de Campos, que ele tem um capítulo sobre sistemas hamiltonianos vinculados. Não aprofunda muito nesse tópico, mas para quem conhece esse livro do Ashok Das, é o livro Nexus Quantum Field Theory. Para quem conhece esse livro do Das, sabe que ele é um livro muito detalhista, que ele desenvolve muito bem todos os cálculos, de forma que dá para você seguir muito bem. Então, embora não seja um livro que aprofunde no tópico desse curso, talvez valha a pena dar uma olhada nele. Bom, tem um livro do Nivaldo, que tem uma discussão, embora seja pequena, também é uma discussão interessante sobre esse assunto. Mas depois eu vou disponibilizar para vocês essas notas e um conjunto completo de referências. Bom, antes de iniciar o conteúdo do curso em si, tentar fazer uma breve motivação. A ideia, vocês devem saber que na análise de sistemas mecânicos, nós temos duas formulações na mecânica analítica. A formulação lagrangiana e a formulação hamiltoniana. Na formulação lagrangiana, essencialmente você lida com coordenadas generalizadas e velocidades generalizadas. Tá? Eu vou fazer uma revisão da formulação lagrangiana e da formulação hamiltoniana, vou deixar um pouco mais parecido do que isso, mas por enquanto isso é suficiente. Enquanto na formulação hamiltoniana, o sistema é caracterizado pelo que nós chamamos de pontos no espaço de fase. São as coordenadas generalizadas e os momentos canonicamente conjugados. Tá? Um momento canonicamente conjugado que está associado com a coordenada generalizada, você consegue expressar os momentos em termos das velocidades generalizadas a partir dessa definição dos momentos. No entanto, o inverso não é sempre verdadeiro. Não é sempre que você consegue expressar as velocidades em termos dos momentos do momento. E para passar, a passagem de uma formulação para outra, ela está bem definida se a condição de inversibilidade for satisfeita. Essencialmente, a condição de inversibilidade é que é determinante do que nós chamamos de matriz hessiana, que é a derivada segunda da lagrangiana, em relação à velocidade QI. Derivada segunda da lagrangiana em relação à derivada Q, que é ponto J. Se isso daqui for diferente de zero, então você consegue fazer a passagem da formulação lagrangiana para a formulação hamiltoniana. No entanto, essa condição não é sempre satisfeita. E quando essa condição não é satisfeita, nós estamos diante do que nós chamamos de vínculo hamiltoniano. Essa discussão de vínculos hamiltonianos, ela costuma ser um tanto negligenciada quando a gente estuda mecânica clássica, mecânica analítica, nos cursos de graduação, nos cursos de pós também. Tem uma
razão por trás disso que eu diria que isso é um aspecto formal da mecânica clássica. Os sistemas mecânica clássica que são de interesses para os físicos, geralmente eles satisfazem essa condição de reversibilidade, então você não tem que lidar com esse problema. No entanto, conforme você avança na descrição dos sistemas físicos, você começa a encontrar alguns sistemas, principalmente em teoria de campos, em que essa condição ela não é verificada, que justifica o estudo de sistemas hamiltonianos. Um exemplo exemplo de sistema vinculado já pode ser encontrado logo na eletrodinâmica. Eu pretendo abordar a eletrodinâmica em alguma aula do curso. O ponto é que você tem a sua lagrangiana que descreve o campo eletromagnético, e se você tem uma certa adaptação, você tem que adaptar algumas coisas da formulação da mecânica clássica para a teoria de campos. A gente vai ver isso em algum momento, mas o ponto é que na eletrodinâmica você não tem essa condição de inversibilidade sendo satisfeita. Isso não é uma particularidade só da eletrodinâmica, você tem outras teorias igualmente importantes na física moderna, onde a condição de inversibilidade não é satisfeita, ou seja, você se depara com vínculos hamiltonianos em outras teorias modernas. A relatividade geral é um exemplo, as teorias de Arrhenius constituem exemplos, a teoria de Dirac e a QED como um todo, ela também se enquadra no exemplo do sistema hamiltoniano. E, bom, esses exemplos em si, eles mais do que justificam o estudo desse conteúdo. Professor, eu tenho um pouco de dificuldade em enxergar aquilo como uma matriz, entende? Que está dentro do determinado. Tá, ok. Bom, você poderia tomar, aqui tá ok, esses índices aqui, eles basicamente rotulam as coordenadas generalizadas, as coordenadas de velocidade generalizadas. Você, na verdade, esse Q aqui pode assumir, pode ter vários índices, né? Porque aqui não é um sistema unidimensional. Isso daqui, na verdade, deveria ser um ponto desse tipo, né? Você tem um certo Q1, uma coordenada generalizada Q1, Q2 e assim por diante. A velocidade generalizada correspondente a Q1, velocidade generalizada correspondente a Q2 e assim por diante. Então, esses índices I e J estão rotulando essas velocidades generalizadas. O que acontece é que para cada valor de I e para cada valor de J, você associa um elemento de matriz. Então, isso daqui que a gente está chamando de matriz hessiana, Q1, desculpa, I, tá? QJ, isso daqui deveria ser entendido dessa forma. Você tem uma certa matriz, esse daqui é o elemento DL, DQ1, ponto, DQ1, ponto, aqui o elemento DL. Vamos assumir que isso daqui é índice de linha e esse é linha de coluna. Então, DQ1, ponto, DQ2, ponto, e assim por diante, até que um certo L, DQN, DQN. Ok? Devidamente preenchido com todos os termos. Mais à frente eu volto na questão do porquê isso aqui é a condição de inversibilidade. Mas, por enquanto, essa foi só uma motivação, né? Bom, então, dada a tentativa de motivação do estudo desse conteúdo, deixa eu entrar na explicação de conta.
parcial ali? Desculpa, aqui. O perímetro. Aqui é a derivada parcial. É a derivada parcial da Lagrangiana com relação à velocidade generalizada. Okay. A coordenada da velocidade generalizada, né? A coordenada é a velocidade generalizada. Mais alguma dúvida? A Lagrangiana é a função, né? A Lagrangiana é uma função dos pontos. Deixa eu colocar isso aqui, né? A Lagrangiana ela é uma função das coordenadas e das coordenadas generalizadas. Por sua vez, a Hamiltoniana vai ser uma função das coordenadas e dos momentos. Ok? Mais alguma dúvida? Então, dando prosseguimento aqui, deixa eu voltar um pouquinho lá no início da mecânica clássica. A gente começa a aprender, acredito que todo mundo aqui começou a estudar física a partir da mecânica. Você começa a aprender um pouco sobre física a partir da descrição de sistemas mecânicos. E essa descrição ela nos é introduzida a partir da mecânica newtoniana. Na mecânica newtoniana, os elementos básicos são forças e vetores de posição. Você tem para cada partícula compondo o seu sistema, você conhece o vetor posição num dado instante de tempo e, de acordo com as forças que agem sobre cada partícula do seu sistema, você consegue estabelecer equações de movimento. Resolvendo essas equações de movimento, você determina a evolução temporal do seu sistema, né? Essa é uma formulação da mecânica, é uma formulação que funciona muito bem, mas existem certas vantagens em procurar por outras formulações. Uma primeira seria a primeira formulação que vai ver aqui vai ser a formulação lagrangiana. Vou fazer uma breve revisão sobre a formulação lagrangiana. Basicamente, na formulação lagrangiana, as quantidades, né, que descrevem o nosso sistema, como eu já mencionei ali, são as coordenadas generalizadas, que para um sistema contendo n graus de liberdade, são dadas por Q1 até um certo Qn. Isso aqui caracteriza por definição de coordenadas generalizadas. Essas coordenadas generalizadas, elas devem satisfazer algumas condições. Uma delas é determinar de forma unívoca os vetores de posição, ou seja, você pode passar de um certo conjunto de coordenadas generalizadas para os vetores de posição do seu sistema. Só que você tem um conjunto de coordenadas generalizadas e você pode estabelecer um mapeamento entre as suas coordenadas generalizadas e os vetores de posição. Acredito que alguém tem alguma questão sobre isso? Está claro? Não aprofundei muito, mas alguém nunca viu coordenada generalizada antes? Pode falar, não tenha vergonha de falar. Você nunca viu coordenada generalizada? Então, deixa eu só colocar como um exemplo aqui. Digamos que você tenha Existe alguma diferença entre unívoca e biunívoca? Existe. Unívoca, você garante que ela é única na ida. Biunívoca é ida e volta.
Vamos supor que você tem o seguinte sistema. Tem um plano y, x, ok? Tem alguma circunferência aqui e uma partícula restrita a se mover nessa circunferência, ok? O vetor posição dessa partícula, num dado instante de tempo, ele basicamente é caracterizado por um certo raio, que é dado pelo módulo do vetor de posição, ou pelo raio dessa circunferência, cosseno de um certo ângulo θ, digamos assim, que vai depender do tempo. Essa partícula pode se mover ao longo dessa circunferência na direção x, mais sen desse mesmo ângulo θ ao longo da direção y. De outra forma, você poderia escrever isso daqui como sendo um certo valor, um certo vetor x, que depende do tempo, mais um certo vetor y, que depende do tempo, onde x é esse vetor aqui, e y é esse vetor aqui. Esse aqui é o x, esse aqui é o y. Tá ok? No entanto, aí entra o conceito de grau de liberdade. O grau de liberdade basicamente expressa as direções, digamos, não as direções, mas basicamente expressa a forma com que o seu movimento, que o seu sistema pode se mover. Se você não tivesse essa circunferência restringindo o movimento dessa partícula, a partícula poderia se mover, a princípio, em qualquer ponto desse plano XY. Ou seja, você pode ter qualquer movimento na direção X, qualquer movimento na direção Y. Isso daí sem a circunferência, tá ok? Isso caracterizaria um sistema com 2 graus de liberdade. Qualquer movimento em direção X, qualquer movimento em direção Y. No entanto, o sistema está restrito a uma circunferência, ou seja, ele pode se mover somente nessa circunferência. Então, a única coordenada generalizada que você vai ter vai ser o θ. A única coordenada que você precisa para caracterizar o seu sistema é o θ. Você não precisa de 2 coordenadas. A única coisa que você precisa é o valor do θ no dado instante de tempo. Isso daqui caracteriza qual é o estado do seu sistema num dado instante de tempo. Ou seja, nesse caso aqui, os vetores de posição, o vetor de posição da partícula seria o R, tá ok? O R pode ser expresso em 2 vetores de posição, uma soma de 2 vetores de posição, mas na verdade você precisa de uma coordenada para descrever o seu sistema. Você poderia fazer uma analogia, um exemplo também, uma partícula num espaço tridimensional sujeita a uma casca esférica. Como o espaço é tridimensional, a princípio a partícula poderia se mover em 3 direções. Ou seja, a princípio, a sua partícula teria 3 graus de liberdade. No entanto, como você está restrito a se mover numa esfera, por hipótese, né? Você só tem 2 graus de liberdade, porque você pode caracterizar o vetor de posição em todos os instantes de tempo somente a partir. O raio não vai ser uma variável, porque o raio está fixo. Mas você pode caracterizar o vetor de posição em termos dos ângulos polares e azimutal. Ok? Ficou claro para todo mundo que é uma coordenada generalizada? Então, dando continuidade aqui. Basicamente, eu mencionei isso. Né? O conjunto de coordenadas generalizadas determina todos os vetores de posição. O número de graus de liberdade do sistema coincide com o número de coordenadas generalizadas por construção. Isso
define uma coordenada generalizada, né? E a ideia é que todos os vínculos que são denominados holônomos são aqueles que dependem somente da posição. Por exemplo, isso aqui é um vínculo holônomo. Você pode expressar dessa forma, como uma equação desse tipo. Um certo raio. Um vínculo holônomo é um vínculo que pode ser expresso em termos de uma função algébrica das coordenadas do seu sistema. A segunda propriedade que um conjunto de coordenadas generalizadas deve satisfazer é basicamente satisfazer todos os vínculos holônomos de forma trivial. Essa é a primeira vez que a palavra vínculo está aparecendo aqui. Não confundir esse tipo de vínculo com o vínculo hamiltoniano. Isso aqui é um vínculo que envolve só coordenadas de posição. O vínculo hamiltoniano vai envolver pontos daquele espaço que faz, que eu comentei lá na formulação hamiltoniana. Então, tomar cuidado para não confundir esse tipo de coisa. Você falou que o vínculo holônomo ele só depende das posições, é isso? Ele é um vínculo que pode ser expresso como uma função algébrica das posições. Por exemplo, nesse caso aqui, o vínculo seria uma equação desse tipo, onde o f de xy é dado por x mais y menos r, isso daqui vai ser igual a zero. Ou seja, a equação de uma circunferência. A partícula está restrita, o vetor posição da partícula está restrito a satisfazer essa condição. Isso aqui caracteriza, é um exemplo de vínculo holônomo. De forma mais geral, o vínculo, vou colocar aqui, né? Os vínculos holônomos são expressões do tipo, você pode ter diversos vínculos, não somente um, tá? São expressões do tipo, por exemplo, R1, R2, assim por diante, igual a zero. Ok? Que envolve somente as coordenadas, os vetores de posição do seu sistema. Coordenadas newtonianas. Sim. As coordenadas generalizadas, se você colocar as coordenadas generalizadas aqui, elas geram equações que são trivialmente satisfeitas. Por hipótese. É uma condição que ela tem que satisfazer. Seria esse caso aqui. Nesse caso aqui, você encontra esse vínculo para a coordenada x e y. Essa equação gera coordenadas x e y. Por outro lado, se você expressar essa equação em termos dessas coordenadas, da coordenada generalizada θ, bom, o x vai ser r cosseno θ. O y, escrever aqui, né? O x é igual a r cosseno θ. O y é igual a r seno θ. Se você substituir isso aqui, você vai ter R2 cosseno θ quadrado mais seno θ ao quadrado menos R, né? Só que isso daqui é 1, então vai ter R menos R, isso daqui é automaticamente satisfeito. A função algébrica das posições, então. Isso. Só que você vê que essa equação impõe um vínculo entre x e y, só que não impõe nenhum vínculo para θ. Certo? Porque ele é automaticamente satisfeito. Ele é trivialmente satisfeito por hipótese. Uma coordenada generalizada satisfaz de forma idêntica
as equações de vínculo holômicos. Você não pode ter uma equação de vínculos holômicos que depende explicitamente do tempo, não? Eu acho que pode, Mas entra nessa condição. Não tenho certeza, mas acho que pode sim. Tá, beleza. Para os nossos propósitos aqui, vou me restringir a maior parte do tempo a lagrangianas, hamiltonianas, vínculos que não dependem explicitamente do tempo. Então, ok, a partir dessas coordenadas generalizadas, a gente define velocidades, né, generalizadas. Tá. Generalizada. Basicamente a taxa de variação da coordenada generalizada, onde aqui o T denota o tempo, né, o parâmetro de evolução do seu sistema. A gente vai denotar velocidade generalizada por Q ponto. Vocês podem ver que para cada coordenada generalizada QI, você tem uma velocidade correspondente. Até aqui a gente aprendeu como caracterizar um estado de um sistema num dado instante de tempo, do ponto de vista de coordenadas e velocidades generalizadas. Então a gente não falou nada sobre a evolução dinâmica do sistema. Como eu disse anteriormente, no contexto de mecânica newtoniana, a evolução dinâmica é determinada a partir de equações de movimento, e as equações de movimento são determinadas a partir do conhecimento de forças. Forças ou potenciais, no caso de sistemas conservativos. Na mecânica lagrangiana, você também tem as equações de movimento. Essas equações de movimento devem envolver coordenadas e velocidades generalizadas, porque são esses os graus de liberdade do sistema. A gente quer a evolução do sistema significa como evoluem os graus de liberdade do sistema. No entanto, no contexto Estou dando para todo mundo enxergar a letra, né? Daqui está batendo reflexo, mas do ponto de vista de dinâmica lagrangiana, você não obtém as equações de movimento a partir do conceito de força, mas sim você introduz uma certa função, que é a função lagrangiana, que depende das coordenadas generalizadas e das velocidades generalizadas. Isso daqui é o que define para a gente o que nós chamamos de lagrangiana. Aqui eu estou introduzindo como estou falando da forma específica da lagrangiana. Em geral, você não tem uma forma específica. Para sistemas conservativos, você pode expressar isso em termos de energia cinética e energia potencial, mas a ideia é que seja um objeto mais abrangente do que isso, e com certas considerações a gente consegue determinar qual é a forma explícita dele e então obter as equações de movimento e desenvolver a evolução do sistema a partir daí. A partir do lagrangiana, a gente define a ação no sistema, que é definida como sendo um funcional a partir de um certo tempo inicial até um tempo final, TF, da integral dessa função lagrangiana. Eu estou usando aqui, vou
Na maior parte do tempo, eu vou usar essa notação condensada, onde todas essas coordenadas generalizadas, todas as velocidades, elas aparecem aqui como notação coordenada generalizada. Eu denoto só como Q, tá? Mas entenda todo o conjunto de coordenadas generalizadas, e o mesmo vale para as velocidades, né? Bom, como o nosso colega ali observou, isso daqui eventualmente pode depender do tempo. Vou deixar essa dependência por enquanto. E as equações de movimento, elas são obtidas. Equações de movimento. Elas são obtidas a partir de um princípio variacional. Toda essa fala que está bem estabelecida dentro de um contexto que eu chamo de cálculo variacional, mas isso daqui pode ser resumido da seguinte forma. Esse objeto, a ação, é um exemplo de algo que a gente chama de funcional. Basicamente, pega uma função, faz alguma operação com essa função e te dá um número. Nesse caso, você pega uma função lagrangiana, faz alguma operação com ela e obtém um número que você chama de ação. E princípio variacional, nesse caso, significa estudar as variações do seu funcional. Nesse caso, o princípio variacional que nos leva às equações de Hamilton é o princípio variacional que nós chamamos de princípio de... Desculpa, equação de Lagrange. É o princípio variacional que nós chamamos de princípio de Hamilton. Basicamente, esse princípio, ele diz que a variação funcional da ação igual a zero nos leva às equações de movimento. Isso daqui é o princípio de Hamilton. Mas o que significa tomar variação funcional e igualar a zero? Significa estudar os extremos desse funcional. Em particular, os mínimos. Mas nem sempre as equações de movimento correspondem ao mínimo. Mas, embora isso não seja geral, na maioria das vezes, as equações de movimento, elas minimizam esse objeto que a gente denomina por ação. Então, isso daqui também é conhecido como o princípio de ação mínima, o princípio de minimização. Tomando essa variação da ação igual a zero, isso daqui te leva ao conjunto de equações que nós conhecemos como equações de Euler-Lagrange. Que basicamente tem essa forma aqui. A derivada temporal da derivada parcial da Lagrangiana em relação à velocidade QI menos dl em relação à coordenada QI. Isso daqui igual a zero, onde esse I ele toma valores de 1 até o número de graus de liberdade do sistema. Ou seja, você tem uma equação de movimento para cada valor desse índice. A partir desse princípio, você obtém as equações de movimento. Quando que entra uma força generalizada de uma equação de movimento? É uma outra construção. Você pode chegar nessas equações a partir do conceito de forças generalizadas também. Mas esse é um caminho mais direto. Você define, entra a partir do princípio da Lambert. Eu sinceramente, não me lembro exatamente como se faz essa construção, não. Mas... Oi? Da Lambert? Sim, sim. Você pode construir as equações de
de ordem Lagrange a partir do princípio da Lambert. Aí é onde entra as forças generalizadas. Só que isso daqui é um caminho mais direto e mais geral também. Você, quando vai falar de sistemas mais complexos, como teoria de campo, você adota esse caminho. Mas você não está... O conceito de força não é muito pautável, né? Bom, só como um exemplo aqui, suponhamos que você pegue uma lagrangiana desse tipo, em termos cinéticos, menos um certo potencial que dependa só das posições, e você calcula o lado de cada das equações. Isso daqui vai te dar M, que é 2 pontos. Isso daqui vai dar mais dV dq igual a zero. E isso daqui corresponde precisamente à segunda lei de Newton. Isso daqui é só um exemplo de como obter equações de movimento a partir de uma lagrangiana, né? Segunda lei de Newton para sistemas conservativos. E a força, a somatória das forças externas, ela pode ser expressa em termos de potencial. Quando você pode ter um potencial muito grande, você expande, acho que isso nem é potencial, você constrói uma lagrangiana qualquer. Aí você faz uma expansão de série dela, você encontra termos de ordens superiores. Você pode reduzir esse termo de ordem superior a um potencial só? Desculpa, não entendi. Tipo assim, você pode ter um potencial qualquer, aí você expande esse potencial, aí vai dar termo de ordem muito grande. Você pode construir a sua lagrangiana a partir de um termo de primeira ordem, segunda ordem, de terceira, quarta e de ordem superior, e você reduz ele somente a um termo, que é o seu potencial. Claro. Não estou entendendo. Expandir o potencial Eu é acho que o potencial se ele for uma função de uma analítica. Sim, sim. Bom, isso daí é sempre uma hipótese aqui no nosso curso. Sempre vai poder expandir alguma coisa, mas... Eu vi isso num livro, aí não ficou claro, aí você falou disso aí eu não sei se... Eu não entendi muito bem. A gente pode começar depois, né? Ok. Aí você me mostra exatamente o que é. Professor, você disse que CS é um funcional Isso. que age no espaço de funções. Isso, exatamente. Ele age no espaço de funções. Quais são as funções dele? Nesse caso aqui, a função é lagrangiana. Você quer saber quais são as propriedades? Não. O domínio do funcional é esse. O domínio é o espaço de funções. Ele age no espaço de funções. Você age em todo o espaço. Não, ele age no espaço de funções. Se define um espaço de funções, ok? Como todas as funções. Eu não sei exatamente quais são as hipóteses sobre essas funções, mas nesse caso aqui, como demanda integral, tem as funções integrais. E te dá um número. Do outro lado, o contradomínio é, nesse caso aqui, um valor real. Então, um espaço de função, constrói um espaço de funções, tudo tem um valor real. Mais alguma dúvida? Tá, ok. Então, certo. Deixa eu voltar aqui. Eu vou reescrever aquela equação de variabilidade aqui, fazer uma manipulação com ela. Derivada temporal, derivada de L com relação a Q ponto I, isso daqui vai ser igual a um DL dt. Ok? Deixa eu tomar essa derivada temporal aqui. Aqui, basicamente, vai me dar a derivada segunda da Lagrangiana em relação... Deixa eu
colocar aqui uma soma, né? Soma em J, derivada segunda da Lagrangiana em relação a J, isso daqui multiplicado por Q, dois pontos, J, mais, isso tudo aqui dentro da soma, mais derivada segunda da Lagrangiana em relação a QJ, velocidade I, mais derivada segunda em relação a T, supondo que ela depende do tempo ainda, em relação a QI, isso daqui é igual a zero. Bom, o que eu fiz aqui foi tomar a derivada total em relação ao tempo. A Lagrangiana pode depender explicitamente do tempo, embora mais adiante a gente vai ignorar esse fato, mas o termo de dependência explícita do tempo está aqui. Só que ela pode depender implicitamente através das derivadas. Então a gente toma a derivada parcial com relação à derivada, multiplica pela derivada temporal da velocidade, que pode depender implicitamente através da coordenada generalizada. Ok? Então, aqui eu também conheci. Essa equação pode ser reescrita dessa forma: uma soma em J, dl, d2l, né? dq. Estou supondo que a Lagrangiana é diferenciável, que satisfaz todas as boas propriedades que permitam trocar a ordem das derivadas. Q, dois pontos, de J, igual a dq, desculpa, dl, dqi, menos d2l, dt, dq ponto i, menos a soma em J, d2, L, dq ponto I, dq ponto, desculpa, dq J, multiplica q ponto J. Tá ok? Apareceu aquele elemento de matriz lá do início da nossa discussão. Esse elemento de matriz aqui, eu vou definir como sendo W e J. Aqui é o W, dl, dq, I, dqj. Isso daqui é o que a gente vai chamar de elemento de matriz, da matriz hessiana. E eu vou definir esse pedaço todo aqui do outro lado como sendo um VI. Tá ok? Ou seja, essa equação aqui, ela agora pode ser expressa como uma somatória em J de W e J, que J, não mencionei antes, mas como a derivada primeira, da derivada temporal da coordenada generalizada, é o que a gente chama de velocidade generalizada, a derivada segunda é a aceleração generalizada. Então isso daqui é igual a V J. Só fiz uma manipulação para deixar explícita onde está a dependência da aceleração. E tá ok, então todo esse trabalho até aqui para chegar numa equação de movimento, a partir dessa equação de movimento a gente deixou explícita onde está a aceleração, só que o que você quer é determinar a evolução do seu sistema. Determinar a evolução do seu sistema supõe que você consegue expressar
todas as acelerações em termos de todo o resto, em termos das velocidades e coordenadas, né? Então, eventualmente integrar, aí entra um outro trabalho que seria de como realizar a integração dessas equações diferenciais. Mas, antes de realizar as integrações, qual seria a condição para poder expressar as velocidades em termos de todo o resto aqui? Esse resto depende de que pontos. Essa equação aqui, ela basicamente tem uma estrutura matricial, certo? Você tem, em termos de elemento de matriz, o lado de cá é uma matriz quadrada, cujos elementos são W e J. Então, você tem uma certa matriz aqui. E está multiplicando uma matriz coluna, eu estou chamando de Q, 2 pontos, tá ok? Resultando em uma outra matriz coluna, que é o V. Ok? Onde cada elemento dessa matriz é determinado por W e J, ou seja, W1, W12, W13 e assim por diante. Essa daqui é uma matriz coluna, então aqui está o Q1 ponto, Q2 ponto, desculpa, Q1 2 pontos, Q2 2 pontos, e assim por diante. E esse lado aqui determinado por esses elementos. V1, V2, V3 e assim por diante. Oi? Essa direção do potencial, cara. Não é exatamente um potencial, ele está definido por essa expressão aqui. É definido dessa forma. Faz um papel como se fosse potencial. Mas embora na equação na lei de Newton que apareça o gradiente potencial. Então, é só uma definição, não tem, faz de certa forma o papel do potencial, mas não exatamente também, porque não envolve o gradiente. Mas de qualquer forma, isso daqui é uma equação matricial e determinar as acelerações em termos de todo o resto, em termos das coordenadas e das velocidades, significa que existe um W menos 1, que você vai atuar à esquerda aqui, tal que W menos 1, W dá a identidade, então esse lado daria aqui 2 pontos, igual W menos 1, V. Ou seja, W tem que ser uma matriz inversiva. W ser uma matriz inversiva significa determinante de W diferente de zero. Ou seja, determinante dessa matriz diferente de zero. Sim. Último passo. O que é essa operação? Entendeu? Não, que uma condição necessária e suficiente para uma matriz inversiva é que ela tem determinante diferente de zero. Sim, mas você está supondo que essa matriz já tem inverso? Não. Para poder inverter, você tem que supor que ela tem uma inversa, ou seja, essa condição aqui tem que ser satisfeita. Digamos que essa condição aqui vem antes. Né? Por outro lado, se ela não tiver uma inversa, se o determinante for igual a zero, não existe esse elemento, então você não pode atuar com W menos 1 aqui e não pode expressar, não pode escrever isso daí. Ok? Ou seja, para você expressar as acelerações em termos das coordenadas e velocidades, aquela matriz hessiana tem que ter determinante diferente de zero. E aí entra a primeira classificação que a gente vai fazer. Se determinante da matriz hessiana for diferente de zero, o seu sistema é dito regular. Ou seja, então, um sistema regular, você pode expressar velocidades em termos de posições, de coordenadas e velocidade generalizada. Professor, Sim? eu sempre vou garantir que a minha matriz não vai ser quadrada. Sim, sim. Porque
graus de liberdade, digamos N, ok? Então, aqui você tem N equações, tá? E essa soma aqui está somando de 1 até N, porque a Lagrangiana depende de todas as velocidades generalizadas. Então, por construção, isso daqui é uma matriz quadrada. E o outro caso seria determinante igual a zero, dá origem ao que nós chamamos de sistemas singulares. Ainda não falei de equações de Hamilton, não falei de formulações hamiltonianas, mas vocês se lembram que na motivação eu coloquei isso daqui como algo que caracteriza um sistema hamiltoniano vinculado. Então, é a mesma, a gente identifica o problema pela mesma forma. Então, o objetivo ainda é tratar um pouco hoje sobre esses sistemas lagrangianos singulares, aqui no contexto lagrangianos, para comparar o método que é empregado no caso de sistemas lagrangianos e hamiltonianos. Ok. Isso aqui encerra a nossa discussão sobre sistemas lagrangianos. Bom, só para enfatizar aqui, para sistemas regulares, você pode expressar as acelerações como uma função. Para cada aceleração você vai ter uma certa função das coordenadas e das velocidades, ok? E para um sistema regular, fica aqui essa questão, né? Como fazer isso? Isso aqui, basicamente, é atuar com o inverso da matriz hessiana. Aí aqui fica essa questão de como trabalhar com esse sistema. A gente volta nesse ponto aqui. Ok? Vamos entrar agora na formulação de Hamilton. Alguma questão a mais sobre a formulação lagrangiana? Coordenadas generalizadas, velocidades? Se tiver alguma questão, podem falar, não se sentem envergonhados. Bom, até aqui a gente viu que... só mais um ponto antes de entrar na formulação hamiltoniana. O espaço gerado por todas as coordenadas generalizadas é o que nós chamamos de espaço de configuração. Espaço de configuração. E o espaço gerado por todas as coordenadas e velocidades, por esse monofone aqui, ele é definido como sendo o espaço de fase das velocidades. Só uma nomenclatura, que eu vou utilizar bastante esses termos a partir daqui. Ok? Alguma questão? Então agora sim, passando
Até aqui o que a gente viu de formulação lagrangiana foi, você tem uma função lagrangiana, que depende dos graus de integrais do seu sistema, uma função que toma valores, né, ela pega pontos de espaço de fase, te leva algum valor, depende do tempo que você integra, depende da ação. Então ela é uma função definida sobre o espaço de fase. Como consequência, você obtém um conjunto de equações diferenciais. Vou deixar claro aqui, esse I vai de 1 até o número de graus de probabilidade do sistema. É um sistema de equações diferenciais de segunda ordem do tempo. Okay? Porque, por hipótese, nossa lagrangiana só depende de derivadas primeiras no tempo. Existem extensões, existem teorias que dependem de derivadas mais altas em relação ao tempo, derivadas terceiras, quartas e assim por diante. Nesse caso, você aumentaria a ordem do seu sistema de equações diferenciais, mas aqui na formulação canônica que a gente está interessado, isso vai ser feito, vai restringir ao caso em que as equações são de segunda ordem no tempo. Você tem N equações diferenciais de segunda ordem. Pode ser um empecilho, porque resolver um sistema de equação diferencial de segunda ordem nem sempre é uma tarefa fácil. E, por outro lado, você, sob certas condições, pode trocar um sistema de equações de segunda ordem por um sistema de equações de primeira ordem. Só que você faz isso dobrando o número de funções que você quer determinar. Ali você tem N equações para N funções. Você pode dobrar o número de funções que você quer determinar e obter um sistema de equações de primeira ordem, só que o número de equações de primeira ordem vai ser dobrado também. Então, está trocando um trabalho difícil por outro trabalho difícil, tem certas vantagens por um aspecto e desvantagens por outro. Se tratando de formulação lagrangiana, isso é feito passando para o que nós chamamos de formulação hamiltoniana. O primeiro passo na direção da formulação hamiltoniana é definir momento canônico. Essa definição, momento canônico, associado a uma dada coordenada generalizada I, é definido como a derivada parcial da lagrangiana com relação à velocidade correspondente. Então, para cada velocidade, você vai ter um momento, para cada coordenada generalizada, você tem um momento canonicamente conjugado, ok? O espaço gerado por todas as coordenadas generalizadas e todos os momentos, ele é denominado por espaço de fase. Também existe a nomenclatura espaço de fase dos momentos, mas como essa daqui não é muito utilizada, isso aqui fica só como espaço de fase e a gente trabalha com essa nomenclatura. E isso daqui é denotado, como me referi às vezes ao espaço de fase, é um espaço gama, ok? E assim como a lagrangiana é uma função definida sobre o espaço de fase das velocidades, a gente pode definir um objeto correspondente na formulação lagrangiana como uma função definida sobre o espaço de velocidades. E esse objeto é o que nós chamamos de hamiltoniano.
função das coordenadas, dos momentos, eventualmente do tempo, e é definida como uma transformação de Legendre pela Lagrangiana. Então ela é definida dessa forma. Que PI, Q ponto I menos a Lagrangiana de Q ponto, substituindo, expressando as velocidades em termos de P e Q, eventualmente Q, e eventualmente de T. Ok? Então você passa de uma formulação sobre o espaço de fase das velocidades para uma formulação no espaço de fase. Você passa de uma Lagrangiana para uma Hamiltoniana. Vocês podem ver aqui direto que essa definição ela é consistente com a definição do momento, porque se você tomar a derivada com relação à velocidade, esse lado aqui não depende da velocidade, esse lado dá zero, esse lado aqui vai te dar basicamente o momento PI. E esse pedaço que a gente dá esse lado dessa equação. Nessa formulação, as equações de movimentos são as equações canônicas de Hamilton. Equações de Hamilton. Basicamente, você tem um conjunto de 2N equações de Hamilton, que na formulação original, na formulação lagrangiana, você lida com N equações, tem 2N equações. Basicamente são essas. Derivada parcial em relação à hamiltoniana, no momento PI, e a outra é essa daqui. O PI ponto é menos a derivada parcial da hamiltoniana com relação a Q. Ok? Nos dois casos, o I está variando de 1 até o número de graus de liberdade do sistema. Então você tem N equações aqui e N equações aqui, um total de 2N. Além disso, tem mais uma condição que surge como um subproduto. Eu não vou derivar aqui as equações de Hamilton, que vocês encontram em qualquer livro de mecânica analítica. Se alguém tentar fazer isso em algum momento, tiver alguma dificuldade, pode procurar sem problema. Mas basicamente você obtém mais uma condição como um subproduto, que é derivada parcial em relação ao tempo, mais a derivada parcial em relação ao tempo da Lagrangiana. Isso daqui tem que dar zero. Como na maioria dos casos a gente está interessado em sistemas que a Lagrangiana e a Hamiltoniana não dependem explicitamente do tempo, esse lado aqui é igualmente zero, então aquela relação é igualmente satisfeita. Então, ok, mas contudo, tem um problema naquela definição da Hamiltoniana. Essa definição da Hamiltoniana supõe a passagem do espaço de fase das velocidades. Pressupõe que você pode passar do espaço de fase das velocidades para o espaço de fase do momento, né, o espaço de fase, né? Só que nem sempre isso é possível. Eu mencionei isso antes. E vamos ver qual que é a condição
que dá origem, a condição deve ser satisfeita para que seja possível passar de um espaço para outro, basicamente é o seguinte. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a matriz hessiana, o elemento de matriz da matriz hessiana é definido como dl de q ponto i de q ponto j. Tá ok? Por sua vez, isso aqui é igual a d q ponto i dl de q ponto j. Esse objeto aqui é o momento pj. Ok? Então, a matriz hessiana nada mais é do que a derivada parcial do momento pj em relação à velocidade QI. Aqui? Não, é parcial. Ok, vamos supor por um instante que você pode inverter as velocidades em termos dos momentos e das posições. Vamos ver qual que é a condição que vai ter que vai surgir a partir daí. Suponhamos que seja possível isso aqui. Então, ou seja, suponha que nós podemos expressar Q ponto como uma função das velocidades, das coordenadas e dos momentos. Em especial, vamos supor também que isso é feito de forma contínua, diferenciável, com todas as boas propriedades que nós físicos gostamos. Se isso acontece, você pode, em particular, tomar a derivada com relação aos momentos e multiplicar essa equação aqui em cima pela derivada com relação ao momento e depois somar, fazer a multiplicação matricial. Basicamente isso aqui. Eu vou somar um certo índice J de 1 até N, então vamos dizer de verdade, de del, de W e J de Q ponto J de PK. Ok? Do outro lado, o outro lado da equação, dá somatório em J de D, somatório em J de D PJ de Q Peraí, deixa só eu acertar um pouquinho. Só acertar os itens. Só um instante. Deixa eu só acertar aqui. Eu poderia inverter esses derivados aqui. Isso daqui ficaria dq J dqi, dqj dqi, isso daqui seria pi, isso aqui seria pi, pj. Vou expressar qj ponto em termos de qj ponto de q e p, tomar a derivada e realizar a multiplicação. Vamos ver a soma em j W e J
dq j d p k, ok? A partir daqui eu tomei a derivada dqj dp, por hipótese é bem definida, e do outro lado da equação, usando essa expressão aqui, né? Você vai dar somatório em j de 1 até n, dp i dqj dq ponto j dpk. Por outro lado, isso daqui nada mais é do que um delta IK. Todo mundo conhece delta de Kronecker? Tem alguém que não conhece delta de Kronecker? Se não conhece, por favor, avisem. Delta de Kronecker basicamente é um símbolo que é 1 se os dois índices forem iguais e 0 se os índices forem diferentes. São os elementos da matriz de identidade. Ou seja, isso daqui é um elemento de matriz, isso daqui também define um certo elemento de matriz, e essa soma corresponde à multiplicação matricial. Nesse caso, essa multiplicação matricial ela é dessa forma, né? Você tem a soma em J, N, W e J, D, Q, J, D, K, isso daqui igual a delta e K. Como isso daqui é uma multiplicação matricial, né, em termos dos elementos de matriz, você tem uma matriz multiplicada por outra, dando identidade. Uma relação desse tipo é satisfeita se você tiver a matriz, a inversa dela, igual a identidade. Ou seja, a hipótese de que isso daqui pode ser feito, você pode expressar as velocidades em termos dos pontos do espaço de fase, implica na existência de uma identidade, de uma inversa para esse elemento da matriz hessiana. Ou seja, isso daqui implica determinante da matriz hessiana diferente de zero, tá? Tem que ser inversível. No entanto, já viu que isso, vocês vão ver exemplos de casos em que isso não é satisfeito. E, por outro lado, você ainda pode mostrar, eu vou mostrar aqui, mas pelo teorema da função implícita, você pode mostrar que se essa condição é satisfeita, pelo menos localmente você pode fazer isso. Então, é uma condição ida e volta, tá? E isso daqui que vai ficar claro mais adiante. Isso daqui dá origem aos vínculos hamiltonianos. Deixa eu só vamos isso daqui implica, você pode mostrar também que isso daqui implica na definição das velocidades ida e volta, né? Em termos dos pontos do espaço de fase. E nesse caso, que o determinante é igual a zero, você não pode expressar as velocidades em termos não vai ser possível expressar velocidades em termos dos pontos do espaço de fase, e isso daqui vai dar origem aos vínculos hamiltonianos.
claro que é um vínculo hamiltoniano, nem como estudar a origem hamiltoniana, mas de volta nesse ponto, talvez amanhã. Amanhã não, no próximo aula. Dúvidas? No caso de vínculos hamiltonianos, eu posso escrever a minha velocidade em função do momento canônico. No caso que você não tem vínculo. No caso que você não tem vínculo, você pode escrever a velocidade em termos momentáneos.